Fala galera, seja você muito bem-vindo aqui ao canal. Vamos falar sobre. Meu nome é Leandro Lestat e você está muito bem-vindo aqui para que a gente possa comentar um pouquinho aí sobre o Vem Segue-me dessa semana, que a gente está falando aí sobre Mateus 6 e a gente continua falando aí sobre aquela pregação de Jesus Cristo tão importante, tão interessante, né, que é relacionado lá às bem-aventuranças, né, relacionado ao Sermão da Montanha. E Cristo ele continua falando ainda sobre os bem-aventurados, que a gente começou a falar semana passada. Então, se você gosta de comentar, falar desse assunto, de saber um pouco mais sobre esse assunto, não esqueça aí de deixar aquele like aqui e também aí de se inscrever no canal, beleza? É bem importante que você possa compartilhar isso com seus amigos e que eles possam se inscrever aqui também para que possam ficar aqui por dentro do que está acontecendo aqui no canal, tá bom? E que o YouTube também possa achar essas coisas aqui importantes para outras pessoas. Então, quanto mais você compartilha, quanto mais pessoas se inscrevem, mais o YouTube vê esse vídeo como algo relevante para que as pessoas possam aprender. Tá bom? Então, por isso que é importante você se inscrever, colocar o sininho aqui para você receber as notificações. Sempre que tiver um vídeo novo aqui no canal, você acaba sendo notificado também pelo YouTube. Beleza? Então, não deixa de fazer isso, é bem importante. Dá uma olhada também no meu outro canal, Geek Lestat, tá? Eu sempre deixo aqui na descrição para que você possa conhecer também um pouquinho aí das minhas coleções e tudo mais. E também se inscrever no canal lá. Dá uma ajuda lá naquele canal, tá bom? Obrigado aí pela sua participação de sempre. E hoje a gente vai, como eu falei, a gente vai falar um pouquinho sobre obras. Então hoje o nosso bate-papo é bem relacionado a boas obras e tudo mais. Eu gostaria de começar aqui com algumas perguntas para gente. E eu gostaria que você pudesse pensar um pouquinho nessas perguntas, né? Então, quais foram as boas obras que você praticou na semana passada? Quando você para pensar, por exemplo, semana passada, que boas obras você pôde praticar? Pensa aí em 3 boas obras, né? E quais foram os seus motivos para que você pudesse praticar essas obras? Então pensa nesses motivos também. O que ajudou para que você pudesse praticar essas boas obras? E como você se sentiu logo depois que você pôde praticar essas obras? Então quais sentimentos que apareceram no seu coração foram trazidos para você quando você pôde praticar essas boas obras? E na nossa aula de hoje, a gente vai ter a chance de falar um pouco sobre isso. Por que é tão importante fazer essas boas obras, mas tem um sentimento também um pouquinho diferente em relação a isso. Porque Cristo ele fala aqui em Mateus 6, ele começa falando assim, no versículo 2: Quando pois deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade eu vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saibas a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada em oculto, e teu Pai, que vê em oculto, te recompensará publicamente. Galera, nesses versículos aqui a gente aprende uma verdade que é eterna e é super importante para a gente. Quando nós fazemos alguma coisa, quando nós praticamos uma boa ação para outra pessoa, nós não precisamos espalhar para o mundo todo o que nós estamos fazendo, né? É o que ele falou aqui. Não faças tocar a trombeta diante de ti, né? Como fazem os hipócritas ali. Por que isso? E ele fala para gente. Porque o Pai que vai ver em oculto, ele vai te recompensar publicamente. Porque se você já recebeu o galadão dos homens, se você já receber toda a recompensa vinda dos homens, você não tem por que receber a recompensa vinda do Pai. Então ele fala isso aqui pra gente e ele traz algumas bênçãos também relacionadas a isso. Então nós não precisamos espalhar para os 7 ventos o que nós fazemos. Então isso entra muito nessa pergunta que eu fiz, a segunda pergunta que eu fiz, né? Quais foram os seus motivos para praticar as boas obras? Então você queria se aparecer diante das pessoas? Ou você realmente queria ajudar alguém? Então, quais foram os reais motivos que levaram você a praticar essas boas obras?
Então, essa é uma das coisas que nós podemos pensar durante esse nosso bate-papo de hoje. A gente vai falar muito sobre isso. O Elder Uchtdorf, ele falou o seguinte na Liahona de maio de 2015, que ele falou aí, ser genuíno, tá? Na página 83, e ele falou, o maior, mais capaz e mais realizado homem que alguma vez andou nessa terra foi também o mais humilde, falando sobre Cristo. Ele realizou alguns dos seus serviços mais impressionantes em momentos privados, com apenas alguns poucos observadores, a quem pediu para não contar a ninguém o que tinha feito. Ele pediu para não contar para ninguém o que ele tinha feito. E ele era o Filho de Deus. Ele tinha todo o direito de falar, ó, vai lá e começa a espalhar o que eu fiz, para que todo mundo saiba que eu sou Filho de Deus. Mas ele não fez isso. Ele pediu para que eles não contassem a ninguém o que ele havia feito. Quando alguém o chamou de bom, ele rapidamente desviou o elogio, insistindo que só Deus é verdadeiramente bom. Claramente, o louvor do mundo nada significou para ele. O seu único propósito era servir o seu Pai e fazer sempre as coisas que agradavam ao seu Pai. Faríamos bem em seguir o exemplo do nosso mestre, traduzindo com a versão gratuita do que é o amor, do que é servir ao mestre. Então por que você acha que o Senhor se preocupa tanto com nossos motivos, mesmo quando estamos praticando boas obras? Por que será que o Senhor ele está interessado em saber quais são realmente os nossos motivos, mesmo quando estamos praticando boas obras? E por que você acha que você deve procurar servir para pelas melhores e mais sublimes razões? Então por que será que nós precisamos servir pela melhor razão possível? E o que você recomendaria para alguém que está se esforçando para agir pelos motivos certos? Aquela pessoa que está tentando fazer a coisa certa. O que você recomendaria para essa pessoa? O que você diria para essa pessoa? Eu gostei muito dessa parte aqui, né? Quando alguém o chamou de bom, falando de Cristo, ele rapidamente desviou o elogio, insistindo que só Deus é verdadeiramente bom. Cristo ele não tinha a glória voltada para os homens, ele não tinha glória voltada para si. Era o tempo todo a glória voltada para o Pai. E isso que nos leva a admirar tanto o que Cristo fazia. E por isso que ele pede que nós possamos fazer da mesma forma. Porque se nós ficarmos pensando na glória dos homens, né, o que os homens vão pensar do que eu estou fazendo, lembrando, lá do início, o Senhor não vai me recompensar publicamente, como ele promete. Darlene Wilkes, ele num discurso chamado Por que nós servimos, um discurso da Ensign, de 84, antigão, falou o seguinte, o profeta Moroni ensinou que para que nossas obras sejam creditadas de vez, elas devem ser feitas pelas razões certas. Se um homem oferece um presente ou reza a Deus, se não fizer com intenção real, nada lhe aproveita. Então, se um homem ora a Deus e não estiver fazendo isso com intenção real, nada lhe aproveita. O nosso serviço deve ser por amor a Deus e ao próximo, e não por vantagem pessoal ou por qualquer outro motivo menor. Não por vantagem pessoal ou por algum outro motivo menor. Por que nós servimos ao próximo? Por que nós estamos querendo praticar o bem ao nosso próximo? Para nos vangloriar ou para realmente ajudar na obra do Senhor? É isso que a gente precisa pensar. O Elder Uchtdorf também, num discurso chamado O Poder de um Testemunho Pessoal, da Liahona de novembro de 2006, ele comentou o seguinte, os nossos motivos e pensamentos acabam por influenciar as nossas ações. O testemunho da veracidade do Evangelho restaurado de Cristo é a força motivadora mais poderosa de nossas vidas. Jesus enfatizou repetidamente o poder dos bons pensamentos e dos motivos próprios. O nosso testemunho motiva-nos a viver de forma justa
e a vida justa fará com que nosso testemunho seja mais forte. Olha que interessante isso. A vida justa vai fazer com que o nosso testemunho se torne mais forte. O testemunho motiva-nos a escolher o direito em todos os momentos e em todas as circunstâncias. Motiva-nos a nos aproximar de Deus, permitindo que Ele também possa se aproximar de nós. E aí ele compara isso com Tiago 4, versículo 8. Então eu tenho umas 3 perguntas a mais aqui para fazer para você. E eu gostaria que você pudesse responder aqui nos comentários, logo aqui embaixo. Como é que você se sente a respeito de seus motivos para praticar boas obras? Como é que você tem avaliado isso? Os motivos que levam você a fazer boas obras. De que forma os seus motivos para praticar boas obras influenciam seu relacionamento com o Pai Celestial? Já parou para pensar nisso? De que forma que esses motivos que te levam a fazer algo bom vai influenciar no relacionamento que você tem com Deus? E o que você pode fazer para seguir o exemplo do Salvador de praticar boas obras? O que você pode fazer na sua vida para começar a fazer isso? Uma outra pergunta importante que eu teria aqui para a gente seria: que perguntas ou preocupações você e seus amigos podem ter sobre colocar Deus em primeiro lugar em sua vida? Muitas vezes a gente fica pensando, né? Como que a gente pode colocar Deus em primeiro lugar em nossa vida? E isso é muito difícil às vezes, porque nós temos uma vida pessoal cheia de atribulações, cheias de interesses pessoais que nós temos, né? E que nós queremos cumprir em nossa vida. A gente quer essas coisas para a nossa vida. E aí, o que acontece quando a gente tem que colocar Deus em primeiro lugar em nossa vida? Que perguntas ou preocupações podem acontecer, podem aparecer para a gente quando a gente decide fazer isso? Quando a gente decide colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, um monte de coisa começa a aparecer para nos atrapalhar. E aí, o que fazer num momento desse? Lá em Mateus 6, 19 a 24, fala o seguinte: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam, nem roubam. E essa que é a parte que eu gosto bastante. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. E lá no 33, ele fala: mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. E eu amo esse versículo quando ele fala: buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Porque esse versículo nos dá a resposta sobre o que nós devemos fazer quando nós temos essa situação de colocar Deus em primeiro lugar em nossa vida. E aí, o que eu vou fazer? Às vezes a gente só tem que tomar atitude. Fazer como Adão. Quando foi perguntado para Adão por que ele oferecia sacrifícios, ele disse: eu não sei, exceto que o Senhor me mandou. Então muitas vezes a gente precisa ter esse tipo de atitude em relação a buscar primeiro o reino de Deus. Então por que eu estou fazendo certas coisas? Não sei, porque o Senhor me mandou. E o Senhor vai cumprir a parte dele. O que nós sabemos sobre Cristo e sobre Deus que pode nos motivar a colocar Ele em primeiro lugar em nossa vida? Pensa um pouquinho nisso. O que nós aprendemos, o que nós sabemos sobre eles que pode nos motivar, dar a motivação necessária para colocar essas coisas em nossa vida? Colocar Deus em primeiro lugar.
E eu sei que às vezes é difícil, como eu falei agora há pouco. Às vezes são muitas decisões que a gente precisa tomar. É complicado, mas o Senhor promete que Ele vai estar do nosso lado. Ellen Wilkes, em 2020, na Ensign, falando sobre o sacerdócio de Melquisedeque e as chaves desse sacerdócio, ele falou o seguinte: Satanás está ansioso por confundir o nosso pensamento ou por nos desencaminhar em assuntos importantes. O Salvador deu-nos este teste para nos ajudar a escolher a verdade entre diferentes ensinamentos que nos podem confundir. Por conseguinte, devemos olhar para os resultados, ou seja, a gente deve olhar para os frutos dos princípios que são ensinados e as pessoas que ensinam isso para a gente. Essa aqui é a melhor resposta a muitas objeções que ouvimos contra a igreja e as suas doutrinas e políticas da liderança. Siga o teste que o Salvador ensinou. Olhe para os frutos de quem está ensinando. Olhe para os frutos, os resultados de quem está passando essa mensagem. Aqui ele está falando isso porque durante esses versículos, né, Jesus Cristo também falou para que a gente pudesse se acautelar, tomar cuidado, né, com aqueles lobos vestidos em pele de cordeiro, né, que tentariam enganar, falsos profetas que tentariam enganar as pessoas. E ele disse aqui, como que nós podemos conhecer se uma pessoa é falso profeta ou não? Nós vamos conhecer pelos resultados do que ele disse, os frutos do que ele disse. Isso é uma das maneiras de conhecermos isso. Um outro ensinamento interessante que se encontra em toda essa parte de Mateus 6 e 7, se encontra lá no versículo 1, que fala: não julgueis para que não sejais julgados. Só que lá na tradução de Joseph Smith fala o seguinte: ora, essas são as palavras que Jesus ensinou aos seus discípulos para que dissessem ao povo: não julgueis injustamente, para que não sejais julgado, mas julgai com julgamento justo. Então, galera, ele não está falando aqui para a gente não julgar. Né? Ele está falando para a gente não julgar injustamente, mas que nós devemos julgar com julgamento justo. Por que será que ele fala isso? O julgamento é importante, é um uso importante do nosso arbítrio e requer um grande cuidado, especialmente quando fazemos um julgamento sobre outras pessoas. Todos os nossos juízos devem ser guiados por normas justas. Só Deus conhece o coração de cada indivíduo. Então ele pode fazer um juízo justo das pessoas. Por vezes, as pessoas sentem que é errado julgar de qualquer forma, né? Julgar as outras pessoas de qualquer forma. Embora seja verdade que não devemos condenar ou julgar injustamente, teremos de fazer julgamentos de ideias, julgamentos de situações e também julgamento de pessoas ao longo de nossa vida. A gente tem pessoas que a gente escolhe estar do nosso lado, ou não. Isso é um julgamento. E é um julgamento que a gente chama justo, né? Porque estamos decidindo o que vai acontecer com quem está do nosso lado ali. Então, na medida do possível, devemos julgar as situações das pessoas em vez de julgar as próprias pessoas. Então, a gente julga a situação da pessoa e não a pessoa. Sempre que possível, devemos nos abster de fazer julgamentos até termos o conhecimento adequado dos fatos. E devemos ser sempre sensíveis ao Espírito Santo, porque ele vai nos orientar em nossa decisão. Lá no versículo 2 a 5 também de Mateus 7, falado o seguinte: porque com juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês as traves que está no teu olho? Ou como dirá o teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, e eis uma trave no teu olho?
Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do teu irmão. Que ensinamento importante é esse, né? Aqui no Malharrona de novembro de 2014 é falado o seguinte: o relato sobre traves e argueiros parece estar muito relacionado à nossa incapacidade de ver a nós mesmos com clareza. Não sei por que somos tão hábeis em diagnosticar e prescrever soluções para os outros, mas temos tanta dificuldade de identificar os nossos próprios erros. A gente não enxerga o que a gente está fazendo de errado e a gente quer enxergar o que está acontecendo de errado na vida de outra pessoa. E isso é o que mais acontece. E o Elder Dallin Oaks, ainda falando sobre essa questão de julgamento, num discurso chamado Julgar, Não Julgar e Julgar, né? Ou seja, julgar e não julgar, de 99, ele falou o seguinte: existem dois tipos de julgamento. Os julgamentos finais, que nos são proibidos, e os julgamentos intermediários, que nos são dirigidos, mas podem ser sobre princípios justos. Consideramos alguns princípios ou ingredientes que conduzem ao julgamento justo. Primeiro, um juízo justo deve, por definição, ser intermediário. Abster-se-á de declarar que uma pessoa foi assegurada de exaltação ou se despedir de uma pessoa como estando irrevogavelmente ligada ao fogo do inferno. Segundo, o julgamento justo será guiado pelo Espírito Santo, não pela raiva, pela vingança, ciúme ou interesse próprio. Em terceiro lugar, para ser justo, um juízo intermediário deve estar dentro de nossa administração. Não devemos presumir, exercer e agir com base em julgamentos que estão fora de nossa responsabilidade pessoal. Ou seja, não nos cabe querer julgar uma outra pessoa, basicamente, né? Como ele falou aqui, fora de nossa administração. Em quarto lugar, devemos, se possível, abster-nos de julgar até termos um conhecimento adequado dos fatos, como eu falei agora há pouco. Um quinto princípio de um julgamento intermediário justo é que, sempre que possível, possamos nos abster de julgar pessoas e que possamos julgar as situações das pessoas. Então, o que a gente pode aprender sobre ter um julgamento justo nesse nosso bate-papo aqui agora? Como é que isso que você aprendeu pode ajudar a ver você próprio e os outros mais como o Salvador os vê? Então, para ser semelhante a Cristo, uma pessoa ama a misericórdia. As pessoas que amam a misericórdia não são julgadoras. Elas manifestam compaixão pelas outras pessoas, especialmente por aqueles que são menos afortunados. Essas pessoas são graciosas, bondosas e honradas. Esses indivíduos tratam com amor e compreensão, independente de características tais como raça, gênero, afiliação religiosa, orientação sexual, diferenças tribais, nacionais, etc. Estas são suplantados pelo amor semelhante ao amor de Cristo. Em Mateus 7, versículo 15, fala o seguinte: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. E aqui ele fala de novo sobre essa questão do falso profeta. Então ele fala de novo aqui pra gente sobre essa questão dos falsos profetas, né? Então, voltando aqui, continuando nessa parte, ele fala o seguinte: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm a vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. O Elder Russell Ballard, ele alertou-nos dos falsos profetas na atualidade, que incluem tantos homens como mulheres que se autodesignam mensageiros da doutrina da igreja, assim como aqueles que falam e publicam coisas contra os verdadeiros profetas de Deus, e que pregam suas próprias ideias com entusiasmo, não tendo a menor consideração pelo bem-estar daqueles que o desencaminham. Está no Malharrona de
2000. E eu achei, assim, super relevante essa questão que ele fala, né? Aqueles que falam coisas contra os verdadeiros profetas e que pregam suas próprias ideias com entusiasmo, não tendo a menor consideração pelo bem-estar eterno daqueles que desencaminham. Quando pensamos em falsos profetas e falsos mestres, costumamos imaginar aqueles que advogam uma doutrina obviamente falsa, ou presumem ter autoridade para ensinar o verdadeiro evangelho de Cristo, de acordo com a sua própria interpretação. Frequentemente partimos do princípio que essas pessoas estão ligadas a pequenos grupos radicais à margem ali da sociedade. Contudo, reitero, isso o presidente Ballard falando, que há falsos profetas e falsos mestres que são membros, ou pelo menos consideram-se membros da igreja. Existem pessoas que, sem autoridade devida, reivindicam a aprovação da igreja para seus produtos e procedimentos. Tenham cuidado com essas pessoas. Tome cuidado com aqueles que falam e publicam coisas contra os verdadeiros profetas de Deus e que pregam suas próprias ideias com entusiasmo. Né? Voltando a falar sobre o que ele tinha falado agora há pouco. E para encerrar, a última coisa que a gente fala nesse grupo de escrituras aqui, que a gente está vendo hoje, que é Mateus 6 e Mateus 7, ele fala sobre aquela escritura bem conhecida e que tem a ver, que é muito relacionado sobre onde está o nosso testemunho. Que está em Mateus 7, versículo 24 a 27. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, compara-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Galera, queria que vocês pensassem sobre onde está o seu testemunho. Hoje a gente falou bastante sobre a questão de praticar boas obras, né, de não dar tanta importância, né, à questão da glória dos homens, mas sim de glorificar o Senhor. A gente falou bastante aqui sobre o que nós podemos fazer para melhorar a nossa atitude para com o outro, né? De não julgar, para não sermos julgados. A gente falou também sobre a questão de tomarmos cuidado com aqueles que estão pregando à nossa volta, né? E tomar cuidado com essas pessoas envolve ter um testemunho. É por isso que eu encerrei esse nosso bate-papo hoje com essa parte sobre onde está o nosso testemunho. Porque se o nosso testemunho realmente está sobre a areia, será que quando vier o vento forte, o nosso testemunho vai nos ajudar a cair? Ou não vai segurar a gente tão firmemente quanto poderia e a gente vai acabar caindo? Onde está o nosso testemunho? Quando falam pra gente que nós precisamos ter um testemunho pessoal da igreja, do Evangelho de Cristo, é justamente por causa disso. O meu testemunho não pode estar baseado no testemunho de outra pessoa. Não pode estar em cima de um testemunho de uma outra pessoa. Porque se essa pessoa cair, eu caio junto. Então o meu testemunho ele tem que estar baseado em Jesus Cristo. É ali que deve estar o meu testemunho. Ele deve ser o centro de nossa atenção. Como foi falado em algumas conferências atrás, Cristo ele deve ser o centro de nossa vida, de nossas decisões. E é isso que vai nos ajudar a avaliar o que nós estamos fazendo e deixando de fazer em nossa vida, para que possamos ser melhores cumpridores da palavra e possamos desenvolver um testemunho maior sobre ele. Galera, eu gostaria de deixar esse nosso bate-papo hoje
sobre Mateus 6 e 7. Eu espero que isso faça realmente uma grande diferença em sua vida. Eu espero que essas citações que eu trago aqui para as aulas, elas possam realmente te ajudar de alguma forma. Eu sempre trago citações, eu gosto de trabalhar com citações dos profetas, dos apóstolos, porque elas nos ajudam a ver as escrituras de uma outra forma, né? E às vezes nós entendemos melhor como colocar em nossa vida esses ensinamentos aí. Eu espero que essas coisas então possam fazer diferença para você, tá bom? Não esqueça aí de curtir o vídeo, compartilhar e ajudar outras pessoas a se inscreverem aqui no canal também, beleza? Obrigado aí pela companhia, galera, e a gente se vê então no próximo vídeo aí. Um abraço para você e até a próxima. Tchau, tchau.